Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro e hoje a gente vai falar sobre o número de casos da Covid-19 em Minas Gerais e em Belo Horizonte. Então, esse daqui é o gráfico dos dados desde lá do dia 1º de abril até ontem, dia 27 de maio, quando tinha passado um pouquinho de 8.000 casos confirmados no estado. Ontem chegou a 8.011 casos. Então é importante dizer que esses dados eu tirei do site oficial da Secretaria Estadual da Saúde de Minas Gerais, ontem de noite, dia 27, lá pelas 9 da noite, e eles são daqueles boletins diários que a Secretaria traz. Então, em particular, todos esses dados estão organizados por data de confirmação, não por data de notificação, ou seja, não é o dia que a pessoa entrou no sistema, não é o dia que a pessoa fez o teste, é o dia que chegou a confirmação para a Secretaria Estadual da Saúde. Todos os dados estão organizados dessa maneira, embora para mim não seja a melhor maneira, mas foi a que está disponibilizada. Enfim, então aqui a gente começa a ver os aumentos semanais e os aumentos percentuais semanais, que numa pandemia é mais importante a gente ver esses números aqui, o aumento relativo do que o aumento absoluto, porque a gente sabe que quanto mais casos um lugar tem, mais fácil é ele ter novos casos. Então a gente vai dar uma olhada aí nesses aumentos percentuais semanais, que é o aumento relativo. Então a primeira coisa que a gente vê é que no início de abril teve um aumento relativo muito forte, 96% aqui nessa primeira semana de abril. A gente saiu de 314 casos para 614 casos, ou seja, praticamente duplicou. Mas essa daqui foi a única semana com um aumento tão forte. Todas as outras semanas ficaram num aumento razoavelmente controlado. A gente vê aqui, ó, 47%, 42%, 37%, 48%, 43%, 42%. E nessa última semana deu um aumento forte, um pouco mais forte do que a média. A gente pode ver que a tendência aqui ia ser chegar a 40% por semana, o que na verdade é um aumento bem razoável para um estado do tamanho, ainda mais o estado do tamanho de Minas Gerais, né? E essa semana deu uma aumentada que chegou a 52% de aumento. Então, ainda não é um nível muito preocupante, não é extremo, mas já dá para prestar mais atenção na Covid aqui em Minas Gerais. Bueno, aqui a gente tem a curva de casos ativos. O número de casos ativos, que ele depende fortemente do número de pacientes recuperados, só começou a ser divulgado dia 14 de maio, por isso essa curva aqui está tão curtinha. E por que é importante a gente ver essa curva? Eu sempre digo, porque é essa curva que vai nos dizer se a gente está perto do auge ou não. E essa curva aqui, ela é a curva que diz sobre o sistema de saúde. Esses casos ativos são as pessoas que estão hoje ainda com a doença, ou seja, que hoje podem precisar de atendimento médico. Então a gente vê que esse número de casos ativos está aumentando, ou seja, o sistema de saúde vai começar a ficar um pouco mais sobrecarregado aí no futuro, porque a gente vê que ele não está dando nenhum sinal de que vai inverter esse crescimento e vai começar a decrescer. Então, por enquanto, tem que abrir o olho aí o sistema de saúde de Minas Gerais. Agora aqui a gente tem a curva dos óbitos. Dia 27 foram confirmados 240 óbitos. Nessa escala a gente não consegue visualizar corretamente, então a gente dá uma ajeitada aqui. Então aqui a gente tem o avanço semanal do número de óbitos confirmados em Minas Gerais. A gente vê que os percentuais são, principalmente nessas últimas semanas aqui, são menores do que os percentuais de aumento do número de casos, e isso é bom. E aqui a gente vê esse percentual aqui é a taxa de letalidade, ou seja, quantas pessoas morreram dividido por quantas pessoas foram diagnosticadas. E a gente vê que ela está caindo aqui, ela chegou no dia 29 de abril num ápice aqui, estava uma taxa alta, uma taxa de letalidade de 4,6% é uma taxa alta. Para mim a taxa de letalidade começa a ficar razoável a partir de 3%. 3% para menos é uma taxa de letalidade que a gente pode dizer que é boa. Por quê? A taxa de letalidade alta, ela indica duas coisas. A primeira coisa que ela pode indicar é que o sistema de saúde está em colapso, que as pessoas não estão recebendo o tratamento adequado. E a segunda coisa que uma taxa de letalidade alta pode indicar é que existe uma grande subnotificação.
Então, Minas Gerais está arrumando aí para esses 3% de taxa de letalidade, que indica que a doença está mais ou menos ok, que não deve ter uma grande subnotificação no número de casos, depois eu vou falar um pouquinho mais disso, e também o sistema de saúde está dando conta, pelo menos isso é o que está indicando, que já esteve pior aqui, mas que está melhorando pelo menos a subnotificação. Bueno, observação. Primeiro, uma observação boa. Minas Gerais tem apenas 1,1 mortes a cada 100 mil habitantes, e isso é muito baixo, inclusive é a segunda menor incidência entre todos os estados brasileiros. O único estado que tem menos morte nessa comparação por 100 mil habitantes é Mato Grosso do Sul, que é um estado onde a pandemia ainda está num estágio mais inicial, digamos assim, eles não tiveram tempo ainda de ter mais óbitos e que bom, quanto mais tempo ficar assim, melhor. Então aqui, parabéns para Minas Gerais, joinha, né? Só que tem uma segunda observação, né? Que em 2020 a gente vê que Minas Gerais já tem muitos óbitos por síndrome respiratória aguda grave. E só lembrando, síndrome, pessoal, é um nome de uma doença que os médicos não conseguem dizer o que é exatamente. Eu não sou médico, não tenho muito conhecimento, mas quando eu vejo síndrome, significa a medicina não sabe exatamente o que é, chama de síndrome, tá? Então, aqui os óbitos por síndrome respiratória aguda grave já chegaram a quase 1.500 esse ano, e no mesmo período, em 2019, eles eram 209. Então, uma boa parcela desses óbitos aqui, dessa diferença, é por Covid-19, mas a gente está aqui vendo que Minas Gerais só tinha confirmado 240 óbitos. Então vamos dar uma olhada nesses 1.499. E, gente, isso daqui são dados do governo do estado. São dados do governo do estado, tá? Da Secretaria Estadual de Saúde. Então são dados oficiais, tá, pessoal? Então desses 1.499 óbitos, uns 400, vamos arredondar, não eram suspeitos de Covid-19. Então esses daqui, beleza, estão descartados. Eram pessoas que provavelmente já tinham alguma deficiência respiratória, aquela coisa, e não eram nem suspeitos de Covid-19. Agora, 1.106, sim, eram suspeitos de Covid-19. Esses dados aqui eles estão atualizados até dia 26 de maio, por isso que tem essa diferença de 6 casos confirmados, óbitos confirmados de dia 26 para dia 27, mas enfim, dá para ter uma noção. Então, 234 desses casos foram confirmados, desses óbitos, né, foram confirmados com Covid-19, 706 foram descartados, que não era Covid-19, e 166 ainda estão em investigação. Então, a taxa de mortalidade talvez seja um pouco maior do que ela realmente é, a incidência de mortes por 100 mil habitantes talvez seja um pouco maior do que ela realmente é. Estou dizendo que todos esses casos eram de Covid? Não estou dizendo que todos esses casos eram de Covid. Até porque a gente sabe que quando tem uma pandemia, tem uma tendência lá do sistema de saúde a tratar coisas da pandemia. Então, notificar uma síndrome respiratória aguda grave que em outro momento não estaria sendo notificada. Mas só que, com certeza, um pouco a mais do que está sendo notificado tá? Então, eu sei que são números muito bons para o estado de Minas Gerais, e isso é ótimo. A gente tem que trabalhar com os dados oficiais, mas também tem que ter um pouquinho do senso crítico, né? Para ver o que está acontecendo na realidade. Enfim, aqui, então voltando ao número de casos de Minas Gerais, aqui a gente pode ver qual que é a comparação de Minas com Belo Horizonte. E a gente vê aqui que a incidência, que é a proporção dos casos de todos os casos de Covid-19 em Minas Gerais, o peso de Belo Horizonte começou a diminuir ao longo do tempo. Aqui no início do mês passado, lá em abril, era 60% dos casos, de todos os casos, era na capital. E ontem, apenas 20% de todos os casos estava concentrado na capital. Essa diminuição, pessoal, ela é uma tendência natural que a gente vê em todos os estados, que é a interiorização do Covid-19. Ela começa nas capitais porque é onde tem maior fluxo de pessoas internacionalmente e também nacionalmente, entre outras capitais. Então se espalha primeiro, mais rápido em capitais, até porque as capitais têm uma densidade populacional maior em geral. E
Depois, e agora a gente está nessa etapa da doença, o Covid-19 está se espalhando para o interior dos estados. Então a gente vê aqui que antes era 60% na capital, 40% no interior, e agora já está 20% na capital e 80% no interior. É uma diferença muito grande. Até por isso que fica mais difícil de controlar o avanço, porque tem novos focos surgindo, novos lugares sendo afetados. Mas aqui a gente pode dar uma olhada só nos números de BH, de Belo Horizonte, e a primeira coisa que eu quero chamar a atenção é esse dia aqui, acho que é dia 3 de maio, que teve um aumento de 200 casos no mesmo dia. Isso daqui não é correto, isso daqui é uma discrepância que aconteceu, provavelmente ou alguma diferença de critério de testagem que veio nesse dia, ou casos acumulados de alguns laboratórios que foram notificados todos no mesmo dia por alguma ação do governo, tá, pessoal? Então, esses casos aqui, eles estão distribuídos, na verdade, ao longo desses dias, mas eles só foram notificados nesse dia. Então, essa semana aqui, a gente não pode levar muito em consideração esse 49% de aumento, que não faz sentido. Isso daqui não é real, tá? O que a gente pode ver é que Belo Horizonte está com um aumento sempre aí na casa de entre 20% e 30%, e mesmo que esses casos fossem distribuídos, ia continuar nessa faixa de 20% a 30% por semana. Não é um aumento muito forte, é um aumento que tá ok, é um aumento bem sob controle, assim, dá para manter a cidade sob controle com esse aumento, mas se baixar, melhor. E aqui os óbitos em Belo Horizonte, a gente está vendo 43 óbitos, com taxa de mortalidade 2,7%, então é uma taxa de mortalidade mais baixa do que no estado, até porque Belo Horizonte tem um sistema de saúde mais completo, né? Então a gente vê aqui a taxa nunca subiu de 3% e parece que vai estabilizar aqui na faixa de 2,7%, 2,8%, e de novo é uma taxa de letalidade razoável, que indica uma baixa subnotificação e que indica que o sistema de saúde está dando conta. Tá, pessoal? Então era mais ou menos isso. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. E se cuida, se puder ficar em casa, fica em casa. Se tiver que ir para a rua, vai para a rua, mas só que se cuida na rua. Usa máscara corretamente, higieniza as mãos. Lembrando, máscara corretamente não é assim, deixando o nariz de fora, é cobrindo todo o rosto, nariz e boca, tá, pessoal? Então, muito obrigado e até a próxima.